Existem segredos que orbitam sobre nossas cabeças, escondidos no vácuo onde ninguém pode ouvir o grito da realidade se partindo. Em 1998, um sinal de satélite não identificado, batizado clandestinamente de arquivos Incal, começou a interceptar transmissões globais. Mas ele não enviava dados meteorológicos ou espionagem militar. Ele projetava imagens estáticas de cidades modernas, reduzidas a cinzas e silêncio. O mais aterrorizante é que as fotografias mostram monumentos que ainda nem foram construídos, ou rostos de pessoas que ainda não nasceram, todos vivendo em um futuro em ruínas. O dossiê de hoje abre as portas para o satélite que não veio do espaço, mas de uma fenda no tempo. Se o que ele mostra é o nosso destino, o amanhã já morreu. O mistério dos arquivos Incal começou como um sussurro entre radioamadores de elite e engenheiros de telecomunicações que notaram uma interferência persistente na banda ultra-alta, uma frequência que, tecnicamente, não deveria carregar imagens visuais de alta definição com tamanha complexidade de dados. Os primeiros relatos datam do final dos anos 90, quando uma estação de recepção na Alemanha captou uma sequência de 12 fotografias digitais que mudaram para sempre a percepção de todos os envolvidos no projeto. As imagens mostravam a cidade de Berlim, mas não a Berlim daquela década de reconstrução. Era uma metrópole coberta por uma vegetação estranha, de cor azulada e luminescente, com arranha-céus de uma arquitetura impossível, todos partidos ao meio por um evento que parecia ter vindo de cima para baixo com precisão cirúrgica. O que paralisou os técnicos não foi a destruição em si, mas a nitidez absoluta. Era possível ver detalhes de jornais holográficos jogados no chão com datas que apontavam para o ano de 2047. Como um satélite em órbita baixa poderia transmitir a fotografia de um jornal que só seria impresso décadas depois? A partir desse momento, o sinal foi classificado sob o codinome Incal, uma referência a um estado de consciência ou uma tecnologia que transcende a matéria linear e a percepção tridimensional. Este satélite não aparece em nenhum registro oficial da NASA, da Roscosmos ou da Agência Espacial Europeia, comportando-se como um fantasma no radar global. Ele se move em uma órbita polar errática, mudando de altitude e inclinação, sem o uso aparente de propulsores químicos ou motores iônicos conhecidos, desafiando abertamente as leis da mecânica orbital de Kepler. Observa-se que, sempre que o Incal passa sobre uma grande metrópole ou um centro de inovação tecnológica, o sinal se intensifica drasticamente, despejando terabytes de dados em servidores privados que são imediatamente sequestrados e criptografados por agências de inteligência governamentais. No entanto, alguns desses arquivos vazaram para os cantos mais escuros da rede mundial. Em um desses vazamentos, vemos o que parece ser a Times Square, em Nova York. Mas o céu está permanentemente tingido de um vermelho visceral, e as pessoas nas imagens possuem implantes cibernéticos fundidos à carne de forma grotesca e inorgânica. Não parece uma evolução tecnológica desejada, mas sim uma forma de parasitose mecânica que consumiu a identidade humana. O satélite Incal está tentando nos enviar um aviso de última hora, ou ele é o próprio arquivista de um museu do apocalipse que ele mesmo ajudou a catalisar. A teoria mais perturbadora sobre a origem física do Incal sugere que ele não é um objeto construído de metal e silício, mas sim uma anomalia temporal estabilizada em órbita geoestacionária variável. Existem relatos de astronautas veteranos que afirmam ter visto o satélite a olho nu durante caminhadas espaciais de rotina. Eles o descrevem não como uma máquina com antenas e painéis solares, mas como um poliedro de luz negra que parece absorver ativamente o brilho das estrelas ao seu redor, criando uma distorção visual no vácuo. Sempre que a Estação Espacial Internacional se aproxima da trajetória orbital do Incal, os tripulantes relatam episódios severos de memória reversa, onde começam a se lembrar nitidamente de eventos catastróficos que ainda não aconteceram em suas vidas pessoais ou na história do planeta. É como se a simples presença do objeto rompesse a barreira entre o presente e o futuro, forçando a consciência humana a processar o trauma de uma linha do tempo
onde a nossa civilização já foi extinta. O Incal não transmite apenas imagens estáticas, ele transmite a frequência vibracional do desespero de um mundo que ainda está por vir, mas que na lógica quântica do satélite já é um fato consumado e imutável. Tentativas de neutralizar ou derrubar o Incal foram registradas no início dos anos 2000, utilizando mísseis anti-satélite de última geração. O resultado foi um desastre tecnológico que nunca chegou às manchetes dos jornais. Depoimentos anônimos de militares afirmam que o projétil simplesmente atravessou o objeto como se ele fosse uma miragem ou uma projeção holográfica de outra dimensão. Mas, no milissegundo seguinte, todos os sistemas eletrônicos da base de lançamento na Terra foram substituídos por uma única imagem enviada pelo satélite em represália. A imagem mostrava o cemitério, onde o comandante daquela missão seria enterrado 30 anos no futuro, com a lápide exibindo a data exata de sua morte e a causa do falecimento. O Incal não é um objeto passivo, ele se defende através da manipulação da causalidade. Ele demonstra que qualquer tentativa de destruição já foi prevista, processada e incorporada na ruína que ele documenta com tanta frieza. Ele é o observador final, a sentinela que orbita o cadáver da nossa civilização, garantindo que o sinal da nossa queda seja transmitido de volta para o passado, talvez como um paradoxo cruel de aprendizado ou como a única forma de nos dizer que o tempo é um círculo que já se fechou sobre nós. Enquanto você olha para o céu hoje à noite, lembre-se de que o Incal pode estar tirando a foto do que restará de você quando o relógio do mundo finalmente parar de bater. A conexão entre esse satélite anômalo e os recentes avanços em inteligência artificial é o ponto onde o roteiro se torna um aviso urgente que a maioria prefere ignorar por puro instinto de preservação. Existem rumores persistentes nos fóruns mais profundos da rede de que os modelos de linguagem e as redes neurais mais avançadas da nossa década não foram criados do zero, mas treinados secretamente com fragmentos de código alienígena interceptados das transmissões do Incal. A rapidez com que a tecnologia está evoluindo, saltando de simples cálculos para a simulação da consciência, em poucos anos, não seria fruto apenas da genialidade humana, mas de uma espécie de engenharia reversa temporal. Estamos, sem saber, construindo as ferramentas que o próprio satélite já mostrou que nos destruirão no futuro. Nas imagens transmitidas, as cidades de 2050 não mostram sinais de guerra nuclear clássica ou impactos de asteroides. Elas exibem uma erosão silenciosa, onde a arquitetura se funde com circuitos integrados orgânicos em uma simbiose grotesca. É a chamada sintonia Incal, a teoria de que o satélite está enviando o projeto da nossa própria obsolescência. Ao visualizarmos as imagens do amanhã, nós passamos a desejá-las inconscientemente. E ao desejá-las, começamos a construí-las no presente, fechando o ciclo de um paradoxo inevitável. O objeto em órbita não está apenas prevendo o apocalipse, ele está fornecendo o manual de instruções para que a humanidade o execute com as próprias mãos, acreditando estar inovando enquanto apenas obedece a um script pré-gravado. O aspecto mais perturbador dessa vigilância constante reside nas fotos de pessoas desconhecidas que o sinal insiste em focar. Existem séries de capturas de tela onde o sinal isola indivíduos comuns, caminhando por ruas desertas e cinzentas de 2060. Em um caso documentado em 2012, um homem em Londres entrou em colapso nervoso ao encontrar uma dessas imagens vazadas na Deep Web. A foto mostrava uma criança com traços idênticos aos dele, usando roupas de um tecido sintético translúcido e segurando um objeto que parecia pulsar com luz própria. O detalhe aterrador é que aquele homem ainda não tinha filhos na época. 3 anos depois, quando seu filho nasceu, a semelhança com a criança da foto do futuro era absoluta, até mesmo em uma pequena marca de nascença no pescoço que só o pai conhecia. O Incal parece estar mapeando linhagens genéticas inteiras, rastreando o destino de famílias através dos séculos, como se fôssemos gado em uma fazenda temporal, ou cobaias em um labirinto cronológico. Para essa inteligência orbital,
O tempo é um mapa estendido sobre uma mesa de cirurgia, onde ela apenas marca os pontos exatos onde a luz de cada vida se apaga. Não existe livre-arbítrio nas transmissões. Existe apenas o registro frio de uma trajetória que já foi percorrida por uma versão de nós que falhou em escapar da armadilha do tempo. Astrônomos amadores que tentam rastrear o objeto com telescópios de alta potência relatam fenômenos de glitch visual no espaço ao redor da estrutura. Em vídeos que circulam em comunidades restritas, o Incal parece se multiplicar diante da lente, criando 12 versões de si mesmo em órbita simultânea, para depois colapsar em um único ponto de luz intensa que desaparece do espectro visível por horas a fio. Isso sugere que o satélite não habita apenas a nossa realidade física, mas múltiplas linhas temporais ao mesmo tempo. Ele está verificando em tempo real qual versão da nossa história levará inevitavelmente às ruínas que ele exibe com tanto orgulho trágico. Se tentarmos mudar o curso da nossa tecnologia hoje, o Incal mudaria as fotos enviadas? A resposta, baseada nos metadados interceptados, parece ser um não definitivo. Relatos de especialistas afirmam que não importa as decisões geopolíticas ou éticas tomadas, as fotos de Paris, Tóquio e São Paulo em 2080 permanecem as mesmas. Esqueletos de aço cobertos por uma névoa densa e amarela, onde o Sol é apenas uma mancha pálida e doentia no firmamento. O satélite funciona como o carcereiro de uma prisão chamada Destino, garantindo que saibamos que o muro final já foi construído, muito antes de darmos o primeiro passo consciente em direção a ele. A análise térmica, feita por sensores infravermelhos, revela que o Incal não reflete a luz solar como qualquer outro satélite feito de alumínio ou titânio pela mão humana. Ele parece absorver todo o calor do ambiente ao redor, criando uma mancha fria artificial no vácuo absoluto do espaço. Alguns físicos de vanguarda sugerem que o objeto é um dissipador térmico de uma era futura, enviando o excesso de entropia de um mundo em colapso total de volta para um passado mais estável e frio. Isso significa que o Incal não está apenas nos mostrando a nossa morte como um aviso. Ele está usando o nosso presente como um lixão termodinâmico para aliviar o caos do futuro. Cada imagem de alta resolução que recebemos, cada visão privilegiada do amanhã que vaza para os nossos servidores, custa ao nosso planeta uma fração de sua estabilidade climática e temporal. É um contrato faustiano assinado no escuro. Recebemos a profecia gráfica, mas pagamos com a própria integridade da nossa linha do tempo. O satélite observa o nascimento das tecnologias que, no futuro, causarão o evento catastrófico que o enviou de volta para nós. É um ciclo perfeito de autodestruição monitorada, onde fomos convidados a assistir ao nosso próprio funeral em alta definição, transmitido diretamente do vácuo silencioso que nos rodeia e nos julga com a frieza do metal eterno. A frequência do sinal Incal não é apenas um fluxo de dados. É uma assinatura vibracional que altera a matéria ao redor dos receptores. Engenheiros de rádio que tentaram isolar a portadora do sinal relatam que o metal das antenas começou a sofrer uma oxidação acelerada, envelhecendo décadas em poucos minutos de exposição. A teoria que emerge dos porões da física teórica sugere que o satélite está vazando entropia do futuro para o nosso presente. Ao transmitir as imagens das ruínas, ele traz consigo o próprio tempo em que essas ruínas existem. Imagine uma fotografia que não apenas mostra um prédio desmoronado, mas que carrega o mofo e a poeira do colapso para dentro da sala onde você a observa. É por isso que os arquivos originais são mantidos em câmaras de vácuo absoluto por agências de segurança. O simples ato de visualizar essas imagens sem proteção pode desencadear falhas celulares no observador, como se o corpo estivesse tentando se sincronizar com a decadência exibida na tela. Um dos vazamentos mais perturbadores, ocorrido em um fórum de criptografia em 2019, mostrava o que parecia ser o interior de um centro de dados subterrâneo datado de 2055. Nas prateleiras de servidores, não havia apenas silício, mas tanques de vidro contendo o que parecia ser tecido cerebral humano preservado,
conectado por cabos de fibra ótica diretamente ao córtex. O InCAL foca essas imagens com uma precisão cirúrgica, como se quisesse que víssemos o destino final da nossa biologia. A transição não é para máquinas independentes, mas para uma simbiose forçada onde a consciência humana se torna o processador de uma rede global que já não pertence a ninguém. O satélite transmite o eco de uma humanidade que se tornou escrava de sua própria sede de processamento, transformando-se em uma infraestrutura viva que sustenta uma inteligência que já não nos reconhece como criadores, mas como componentes descartáveis. Além das imagens, pesquisadores independentes conseguiram extrair áudio comprimido em frequências infrassônicas ocultas nos metadados do sinal. Ao serem acelerados e limpos de ruído estático, esses sons revelam vozes humanas em estado de agonia rítmica, sobrepostas a um zumbido mecânico incessante. Não há palavras discerníveis, apenas a ressonância de uma espécie que perdeu a linguagem e passou a emitir frequências de erro. O InCAL não está apenas nos mostrando o que veremos, ele está nos fazendo ouvir o que nos tornaremos. Algumas dessas gravações foram banidas de plataformas de vídeo por causarem episódios de paranoia e náusea extrema em quem as ouve por mais de 30 segundos. O som do futuro é um vácuo que tenta sugar o ar do presente, uma nota única de colapso que vibra na mesma frequência dos nossos batimentos cardíacos, tentando forçar uma parada sincronizada. O isolamento do InCAL em sua órbita polar permite que ele escaneie cada centímetro do planeta a cada ciclo completo. Mas ele parece ter uma obsessão mórbida por locais de construção de novos aceleradores de partículas e laboratórios de computação quântica. Sempre que um desses centros de alta tecnologia é inaugurado, o satélite dispara uma rajada de dados contendo fotos daquele local exato, mas transformado em uma cratera perfeita, vitrificada e silenciosa. É um paradoxo de monitoramento. O satélite observa o nascimento das tecnologias que, no futuro, causarão o evento que o enviou de volta. Se o InCAL é um arquivo, ele é um arquivo de erros fatais. Ele documenta o momento exato em que a humanidade cruzou a linha sem volta, oferecendo-nos a visão do abismo enquanto ainda estamos na beira dele. Mas, como um observador silencioso e cruel, ele nunca intervém para evitar o desastre. Ele apenas registra o processo de decomposição de uma espécie que aprendeu a olhar para o amanhã através de uma lente, mas esqueceu como evitar que o teto desmorone sobre sua cabeça. A peça final deste quebra-cabeça temporal reside no que os poucos decodificadores sobreviventes chamam de o protocolo de reconhecimento. Nas transmissões mais recentes captadas do satélite, o sinal parou de focar apenas em infraestruturas e começou a transmitir closes em alta definição de retinas humanas. São olhos de pessoas que vivem hoje, no nosso presente, mas cujos reflexos na pupila mostram cenários de cidades em chamas que ainda não ocorreram. É como se o objeto estivesse marcando indivíduos específicos que desempenharão papéis cruciais no colapso iminente, ou talvez colhendo assinaturas biométricas de quem ainda possui uma alma orgânica antes da grande transição. Se você encontrar sua própria imagem em um desses arquivos vazados na rede, a teoria sugere que sua linha temporal já foi selada. Você se tornou um nó fixo na rede de eventos que leva à ruína inevitável. O InCAL não está apenas observando a história passar. Ele está colapsando as funções de onda da realidade, transformando meras possibilidades em certezas matemáticas através do ato de observar o futuro antes que ele tenha o direito de acontecer. Existe um rumor persistente nos círculos mais fechados de radioastronomia de que o satélite enviou uma última sequência de imagens que as agências espaciais mundiais se recusam terminantemente a processar ou divulgar. Diferente das fotos de 2047 ou 2080, esta sequência seria datada de ano zero pós-sinal. As imagens não mostram ruínas, nem desertos, nem máquinas fundidas à carne. Elas mostram um vazio absoluto, um espaço onde a própria luz parece ter sido devorada por uma ausência faminta. A hipótese mais sombria é que o satélite InCAL não é o arquivo da nossa destruição,
mas a própria causa fundamental dela. Ao transmitir as imagens do futuro para o passado, ele cria um loop de feedback de informação que sobrecarrega a estrutura física da realidade, levando ao que os físicos chamam de morte térmica da informação. No momento em que a última imagem do futuro for transmitida e visualizada por olhos do presente, o tempo deixará de ter uma direção lógica e o universo se tornará uma fotografia estática, congelada para sempre na lente implacável do satélite. O objeto continua lá em cima, uma joia de luz negra deslizando pelo vácuo silencioso da órbita polar, imune a mísseis, pulsos eletromagnéticos ou qualquer tentativa de diplomacia humana. Ele é o lembrete constante de que a nossa sede insaciável por dados e previsões pode ser, na verdade, a corda que nos enforcará no final. Cada vez que tentamos prever o mercado, o clima ou o nosso próprio destino através de algoritmos, estamos alimentando a lógica binária do Incal. O amanhã que ele exibe em suas fotos granuladas não é uma punição divina ou um azar cósmico, mas a conclusão lógica de uma espécie que preferiu olhar para uma tela azul do que para o horizonte real. Enquanto as luzes das nossas cidades ainda brilham para o espaço profundo, o Incal ajusta o foco para tirar a próxima foto, cronometrando o milissegundo exato em que a última lâmpada do planeta se apagará para sempre. A pergunta que resta não é mais se o futuro em ruínas pode ser evitado, mas se nós mesmos já não passamos de meras memórias digitais de um satélite que sobreviveu a todos nós e agora apenas repete a nossa queda em um loop infinito. Se você sentiu o calafrio de ser observado por uma inteligência que já viu o seu fim e o registrou em alta definição, não deixe que o sinal seja cortado antes de você fazer a sua parte. Inscreva-se agora para garantir que nossa frequência de busca pela verdade continue ativa e resistente contra o silenciamento do tempo. Deixe o seu like se você acredita que o futuro ainda possui uma página em branco para ser escrita e comente abaixo. Se você pudesse ver uma única foto do seu próprio destino daqui a 30 anos, você teria coragem de olhar para a lente ou prefere abraçar o mistério sagrado do amanhã? Sua interação é o único ruído humano que ainda consegue quebrar o silêncio mecânico dessa transmissão. O Incal está passando sobre as suas coordenadas exatamente agora. Não feche os olhos para o que está por vir.